Bom dia, eu me chamo Lopes, eu sou pastor evangélico e moro em São José dos Campos, São Paulo. Quero dar as boas-vindas a este canal Maravilhas da Lei. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor, a este canal Maravilhas da Lei. Que Deus, o Senhor, abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe os seus negócios e que Deus abençoe o seu empregador. Quanto a mim, eu sou grato a Deus pela bênção de Deus na minha vida, pela bênção de Deus na vida dos meus filhos. Sim, eu sou grato ao Senhor. Sou grato a Deus pelo perdão aos meus pecados, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para me redimir, me perdoar todos os meus pecados. Sim, sou grato ao Senhor. Sou grato a Deus por estar aqui através da internet, falando, comentando, compartilhando a palavra do Senhor. O assunto que eu vou comentar hoje é um assunto mais para conhecimento. Eu entendo, e é meu entendimento, que todo o conteúdo da Bíblia deve chegar até nós, deve alcançar a cada um de nós. E nós, na medida do possível, devemos ter conhecimento. Então, o assunto que eu vou comentar hoje é para conhecimento. O texto que eu vou ler está escrito no livro de Levítico, no capítulo 25, do verso 1 ao verso 7. Eu vou ler e depois estarei comentando. Levítico 25, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, da tua cega não cegarás, e as uvas da tua vide não tratadas não vidimarás. Ano de descanso será para a terra. Mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento a ti e ao teu servo e à tua serva e ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos teus animais que estão na terra. Toda a sua novidade será por mantimento. Amém? Então aqui, no capítulo 25, o Senhor, através de Moisés, traz uma lei, uma ordenança, que no caso é o ano sabático. De maneira bem resumida, que eu, como eu disse, vou apontar só alguns pontos, vou indicar alguns pontos. Então, aqui trata-se do ano sabático. Quando a gente lê o livro de Gênesis, no capítulo 2, fica muito claro o entendimento do que seja o ano sabático. A Bíblia diz lá que Deus trabalhou, formou o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansou. Então Deus traz esse exemplo, essa referência para o povo judeu ao entrar na sua terra, ao ser destruídas as suas possessões. Deus traz essa ordenança, que o povo cuide, cultive e colha durante 6 anos. E no 7º ano, a terra descansará.
no ano sabático, o homem não trabalhará a terra, não plantará, não cultivará a terra. É o ano sabático, é o descanso da terra. Deus está dizendo, é para o descanso da terra. Mas mesmo assim, ainda que surgisse, a terra florescesse, algum fruto, esse fruto que nasceu não pelo trabalho do homem, pela força da natureza, pelo poder de Deus, esse fruto seria, digamos, livre para acolhimento de todas as pessoas, os pobres. Todos poderiam vir nessa terra que estava dando fruto e colher sem pagar nada. Essa era a ordenança de Deus, o ano sabático. Nesse ano sabático, Deus também trouxe algumas outras ordenanças. Além do descanso da terra, no ano sabático, também Deus trouxe o perdão das dívidas. No capítulo 15 de Deuteronômio, está muito claro, está muito bem explícito, está muito bem explicado do que se trata. Se o irmão tiver interesse, leia o capítulo 15 de Deuteronômio. Lá Deus estabelece, no ano sabático, além do descanso da terra, também haveria o perdão das dívidas. O devedor, que não pudesse pagar ao credor, no ano sabático, o credor deveria perdoar essas dívidas. Isso era ordenança de Deus. Ainda mais o Senhor diz no capítulo 15 de Deuteronômio que não houvesse mágoa, ressentimento, que não houvesse pecado no coração do credor. Que o credor fizesse isso com alegria, com satisfação. Tivesse prazer, no ano sabático, perdoar as dívidas do seu irmão, do seu companheiro, do seu conhecido. Então, nós temos no ano sabático o descanso da terra, estabelecido por Deus, o descanso da terra e o perdão das dívidas do devedor que não tinha condições de pagar as suas dívidas. Tinha mais também ainda, no capítulo 15 de Deuteronômio, Deus ainda fala que haveria também no ano sabático a liberação, o livramento dos escravos. No ano sabático, o senhor de escravos deveria libertar, oferecer alforria ao escravo hebreu. Veja que esse é um cuidado que Deus teve. A libertação do escravo se referia ao escravo hebreu, não ao estrangeiro. Ao escravo estrangeiro, o senhor da terra, o senhor de escravo poderia manter. Mas o escravo hebreu ou a escrava hebreia, ou seja, judeu, o senhor de escravo tinha, por ordenança de Deus, de oferecer libertação a esses escravos. Então, no ano sabático, ou seja, o sábado de descanso, a terra descansava, o homem não cultivava, não cuidava, não plantava na terra. Era o ano de descanso da terra. Haveria o perdão das dívidas ao devedor que não tinha condições de pagar seus empréstimos, então haveria. E haveria a libertação dos escravos e escravas hebreus e hebreias. Esse era o ponto do ano sabático. Com relação aos escravos,
também tem um detalhe importante. Se o escravo, no ano sabático, dissesse que não queria libertação, veja, era a vontade do escravo. Se o escravo dissesse que não queria a sua libertação, que preferiria ficar na casa do seu senhor, então esse escravo teria sua orelha furada como sinal de vontade própria de ser escravo. Então, haveria isso. É importante a gente ler esse texto, capítulo 15 de Deuteronômio, para nós entendermos o contexto. O escravo, no ano sabático, ele poderia receber a sua libertação ou poderia continuar sendo escravo por vontade própria. Mas o fato é que no ano sabático, o senhor de escravos deveria oferecer libertação a todo escravo hebreu e toda escrava hebreia. Esse é o ponto. Não posso ir mais além do que isso. Mas eu quero aqui aproveitar esse tempo e fazer um comentário muito de longe. Porque a Bíblia diz que Deus levantou a nação babilônica para atacar e aprisionar o povo judeu. Deus levantou Nabucodonosor, o reino babilônico, para levar o povo escravo para a Babilônia. E o profeta Jeremias, quase todo o seu ministério, ele passa nessa luta. Jeremias sofreu perseguição, sofreu castigo por conta de inveja, por conta de perseguição, dele falar, trazer a mensagem da parte de Deus para o povo. O povo judeu ficou 70 anos sob escravidão do povo babilônico. Essa escravidão foi pela mão de Deus. Foi Deus que provocou essa escravidão sob o jugo babilônico. Por quê? A Bíblia nos fala, no livro de 2 Crônicas, capítulo 35, 36, a Bíblia nos fala que esse jugo babilônico por 70 anos foi porque o povo rejeitou o ano sabático. Com o passar dos anos, o povo judeu foi deixando de cumprir as ordenanças de Deus, voltou-se de costas para Deus. O povo judeu não quis obedecer a Deus, não quis cumprir o ano sabático. E por conta disso, afrontou a Deus. E a resposta de Deus foi essa: levantar o reino da Babilônia para levar o povo judeu como cativo para a Babilônia. 70 anos o povo ficou cativo porque desobedeceu a Deus. Então eu quero aqui só apontando, indicando alguns pontos do ano sabático para o nosso conhecimento. Alguém pode perguntar assim, Pastor Lopes, de que valor isso serve para a nossa vida? Qual o objetivo desse ano sabático na nossa vida, como homens e mulheres que serviram ao Senhor? Bem, eu tenho entendimento, e é o meu entendimento. Quando Deus tira o povo do cativeiro egípcio e leva para Canaã, e Deus distribui as possessões de terra para o povo, Deus
estabeleceu regras, leis para o povo obedecer. E eu entendo, e é meu entendimento, que eram regras e leis para o povo judeu para aquela época. Esse é o meu entendimento. Para aquela época, essas regras, essas leis de Deus serviriam. Porque o que Deus queria é que o povo dependesse dele. Quando Deus estabelece as regras de obediência, Deus estava querendo que o povo confiasse nele, dependesse dele. Esse é o meu entendimento. O povo não ia passar fome, o povo não ia passar necessidade. O povo ia viver na dependência do Senhor. E é esse propósito que Deus queria. Nos dias de hoje, para nós não podemos esquecer, jamais podemos esquecer, a pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio nos trazer a graça. Se o povo do judeu lá no deserto vivia sob a lei, hoje nós vivemos na graça. Por que nós vivemos na graça diferente da lei? Pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. O povo judeu viveu sob a ordenança da lei. Nós vivemos sob a ordenança do sacrifício de Jesus. Que, por sinal, ele foi e nos enviou o seu Consolador, o Espírito de verdade. Então, hoje nós vivemos sob a égide, sob o comando, sob a proteção do Espírito Santo de Deus, por conta do sacrifício de Jesus Cristo. Aleluia. Então, meu, de tudo que nós podemos aprender aqui, nesse capítulo 25 do ano sabático, que nós temos que aprender. Nós temos que aprender a depender de Deus, obedecer a Deus. Saber que a Bíblia nos traz uma mensagem muito poderosa. Que a vontade de Deus, ela é soberana. A vontade de Deus para nossas vidas, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. É nós compreendermos que a vontade de Deus, ela deve satisfazer a cada um de nós. Aleluia. Sim, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e é perfeita. E quem nos trouxe essa bênção, quem nos trouxe essa mensagem, essa profética, foi o Senhor Jesus, pelos seus ensinamentos, pelo seu ministério e pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós, o povo de Deus, nós temos que aprender a depender de Deus, a obedecer a Deus, a confiar em Deus, pelo ministério soberano, divino do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor que nos concedeu essa bênção